Bom dia, bom dia. Hoje é dia 24 de agosto de 2000. Nós estamos aqui hoje, 24 de agosto de 2026. São 5 horas e 1 minuto. E hoje é o dia de número 177. Você é o meu convidado para essa leitura da palavra nessa jornada da Bíblia capa a capa. Uma segunda-feira, estou em Itapema, Santa Catarina. Vamos fechar os nossos olhos e vamos iniciar aqui a nossa leitura, com oração, para depois iniciar a nossa leitura. Senhor, eu clamo a Ti pelo sangue de Jesus, já agradeço por esse dia maravilhoso que vai raiar, já agradeço por essa semana que vai ser extraordinária, cheia de conquistas, de transformações e de muito transbordo na vida das pessoas. Agradeço aqui porque estamos aqui firmes para 365 dias da leitura da Tua Palavra. Dê entendimento, Senhor, dê livramento lá para minha filha que está em viagem, ela e o Marcelo, Senhor. Cuida deles, Senhor. Coloca os seus anjos no caminho, fica conosco aqui, eu oro em nome de Jesus. Amém, né? Amém. Então, 1 Crônicas 20, 21 e 22, que está no Velho Testamento. Davi conquista a cidade de Rabá. Na primavera seguinte, na época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe saiu com seu exército e invadiu o país de Amon. Porém, o rei Davi ficou em Jerusalém. O exército israelita cercou, atacou e destruiu a cidade de Rabá. Moloque e o ídolo dos amonitas tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Davi levou também de Rabá muitas coisas de valor. Ele fez o povo sair da cidade e obrigou a trabalhar com serras, enxadas e machados. Fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Estamos lendo aqui 1 Crônicas 20, versículo 4. Batalhas contra os gigantes filisteus. Algum tempo depois houve guerra contra os filisteus em Gezer. Isso aconteceu quando Sibecai, na cidade de Uza, matou um gigante chamado Sipai, e os filisteus foram derrotados. Houve outra batalha contra os filisteus e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, da cidade de Gate. A lança de Lami era enorme, muito grossa e pesada. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um descendente dos antigos gigantes que tinham 6 dedos em cada mão e em cada pé. Esse gigante desafiou os israelitas e Jonatas, o filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 3 que foram mortos por Davi e os seus soldados eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate. 1 Crônicas, capítulo 21. Versículo 1. Davi manda contar o povo. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que é agora, ó rei. Todos eles são seus servidores, porque é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada toda a nossa nação?
Mas o rei fez com que Joabe obedecesse à sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei e por isso não fez a contagem das tribos de Levi e Benjamim. O que foi feito desagradou a Deus e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse: ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi: vai e diga a Davi o que eu dou a ele o direito de escolher de 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Gade foi falar com Davi, contou o que o Senhor tinha dito e disse: você pode escolher uma dessas 3 coisas: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens, que o próprio Senhor me castigue, porque Ele é misericordioso. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel e morreram 70.000 israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Davi olhou e viu o anjo no ar e segurando uma espada, pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, todos eles vestindo roupas feitas de pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. E Davi orou assim: ó Deus, fui eu quem errei, fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? Ó Senhor, meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa a teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi a construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais que pertenciam a Araúna. Davi obedeceu a ordem do Senhor e foi com Gade. Ele tinha dito: ali no terreiro, Araúna e os seus 4 filhos estavam malhando trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. E Davi disse: quero que você me venda o seu terreiro. Quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor, e assim a peste acaba. Eu pagarei o preço justo por ele. Araúna disse: fique com o terreiro, faça com ele o que quiser. Assim estão esses bois para serem queimados em sacrifício no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha, e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: isto não, eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. E pagou Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha e ele obedeceu. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido à sua oração e por isso ofereceu sacrifícios no altar do terreiro de malhar cereais.
Naquele tempo, a tenda da presença de Deus que Moisés havia feito no deserto e o altar onde os sacrifícios eram queimados ainda estavam no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas, versículo 22. Então Davi disse: nesse lugar será construído o templo de Deus, o Senhor. Nesse altar o povo de Israel deverá apresentar sacrifícios que serão completamente queimados. 1 Crônicas 22, versículo 2. Preparativos para a construção do templo. Davi mandou que fossem reunidos todos os estrangeiros que moravam em Israel e os pôs para trabalhar. Alguns deles preparavam blocos de pedra para a construção do templo. Davi ajuntou uma grande quantidade de ferro para fazer pregos e braçadeiras para os portões de madeira, e ajuntou tanto bronze que não foi possível pesar. E o povo de Tiro e de Sidom lhe mandou uma grande quantidade de toras de cedro. Davi pensou assim: o templo que o meu filho Salomão vai construir deverá ser esplêndido e famoso no mundo inteiro, mas ele é jovem, sem experiência, por isso eu preciso juntar o material necessário para a construção. Por isso Davi, antes de morrer, ajuntou uma grande quantidade de material. Então nós estamos lendo aqui 1 Crônicas 22, versículo 6. Ele mandou chamar o filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. E Davi disse: meu filho, eu quis construir um templo em honra do Senhor, meu Deus, mas ele disse que eu havia matado muita gente e feito muitas guerras. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixaria construir um templo para ele. Porém, Deus me fez uma promessa. Ele disse: você terá um filho que governará em paz, porque eu farei com que ele viva em paz com todos os seus inimigos. O seu nome será Salomão, porque durante o seu reinado eu darei paz e segurança ao povo de Israel. Ele construirá um templo para mim. Ele será meu filho e eu serei o seu pai. Os seus descendentes governarão Israel para sempre. Davi continuou: agora, meu filho, que o Senhor, seu Deus, esteja com você para que você consiga construir um templo para ele, conforme ele prometeu que você faria. E que o Senhor, seu Deus, lhe dê inteligência e sabedoria para que você possa governar o povo de Israel de acordo com a lei dele. Se você obedecer a todas as leis que o Senhor deu a Moisés para o povo de Israel, tudo irá bem para você. Seja forte e corajoso, não desanime e nem tenha medo. Quanto ao templo, com muito esforço eu ajuntei mais de 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata para serem usados na construção. Além disso, há uma quantidade tão grande de bronze e ferro que nem dá para contar. Também armazenei madeira e pedras preparadas, mas você deve arranjar mais. Para o serviço você tem muitos trabalhadores. Há homens para trabalhar nas pedreiras, há carpinteiros e pedreiros, e também uma grande quantidade de especialistas em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Portanto, mãos à obra, e que o Senhor Deus o ajude. Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão, e ele disse: o Senhor nosso Deus tem estado com vocês e lhes tem dado paz por todos os lados. Ele deixou que eu conquistasse todos os povos que moravam nessa terra, e agora eles são dominados por vocês e por Deus. Portanto, sirvam o Senhor, seu Deus, com todo o coração e alma. Comecem a construir o templo para que possam colocar nele a arca da aliança do Senhor e os outros objetos usados na sua adoração. Amém? Fechamos aqui
1 Crônicas 20, 21 e 22, que está no Velho Testamento, e nós vamos para o Novo Testamento, para o livro de Filipenses, e aqui Filipenses é o de número 3, né? Só para a gente entender um pouco esse livro de Filipenses, é importante a gente entender algumas coisas que nos primeiros capítulos que vimos que a verdadeira alegria está em Cristo e que a humildade de Jesus é o modelo para a nossa vida. Agora, Paulo faz uma comparação entre aquilo que um dia considerou importante e aquilo que realmente passou a ter valor depois de conhecer Cristo. Encontrar Jesus muda completamente nossa escala de prioridades, né? Então nós vamos para a leitura de Filipenses 3, versículo 1, completamente unidos com Cristo. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas com a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, como a esperança que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Filipenses 3, versículo 12, a corrida como a corrida do cristão. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direito para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo
que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito, chorando, existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Amém? Então aqui fechamos o livro de Filipenses 3, que está no Novo Testamento, e nós vamos para o devocional. Hoje o devocional é o número 27. E só lembrando, nós estamos aqui fazendo a leitura nessa versão da nova tradução da linguagem de hoje, da Bíblia, capa a capa, e estamos no dia de número 177, ou seja, são 177 dias lendo a palavra do Senhor. Começamos lá no dia 1º de março desse ano, já estamos hoje no dia 24 de agosto, E aqui nós vamos ler então a segurança em Deus de Davi, Salmos 27, versículo 1. O Senhor Deus é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo e não ficarei com medo de ninguém. Quando os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo e eu cantarei e louvarei a Deus o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu dissestes, venha me adorar, e eu respondo, irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim. Não fiques irado comigo e não rejeite este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Deus, ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim, que me ameaçam com violência. Estou certo de que verei ainda nesta vida. O Senhor Deus mostrará a sua bondade. Confiei no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Amém? Então aqui nós fizemos a leitura do Salmos 27, que é o devocional, e nós entramos aqui em Provérbios de número 24, E o Provérbios de número 24, ele tem 34 versículos, foi escrito pelo rei Salomão, e aqui também nós encerramos aqui a segunda coletânea, A primeira coletânea, que foi do capítulo 1 ao 10, que é um convite à sabedoria, e do capítulo 11 ao 24, nós estamos falando dos drivers, ou dos ditos, ou dos ditados dos sábios. E amanhã, que é 25, nós iniciamos aqui
os comportamentos, as características das pessoas nobres, dos reis e dos sábios. Então, nós lá no capítulo 22 de Provérbios, nós tínhamos 30 provérbios que realmente Salomão deixou para que a gente não esquecesse. E aqui nós estamos no Provérbios 24, capítulo 24, o de número 19. 19, versículo 1. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências e, quando falam, é para ferir alguém. 20. Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. 21. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. 22. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. 23. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Os planos dos que têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. 24. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. 25. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. 26. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. 27. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. 28. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. Ele poderá parar de castigar esse inimigo. 29. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. 30. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois num instante elas poderão se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Mais alguns provérbios dos sábios. Provérbios 24, versículo 23. Essas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Não construa a sua casa nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Amém? Então aqui nós encerramos o livro de Provérbios, hoje dia 24, foi lido então o Provérbios 24. O versículo que eu marquei e postei já no meu stories do Instagram foi o de número 7, e que diz assim: os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos.
Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Então aqui só um lembrete, né? O tolo, ele está dentro daqueles 3 grupos de pessoas que foi aqui relatado, que são os tolos, os preguiçosos e os sábios. Então os tolos, eles não gostam de instrução, eles não gostam de ser chamado a atenção. O tolo geralmente é aquela pessoa soberba, é aquela que acha que sabe de tudo, né? Então aqui, nesse versículo 7, fala assim: os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. E quando discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Fantástico, né? Então vamos fechar os nossos olhos, né? Já agradecer aqui por essa leitura, por esse período aqui fantástico e por esse período aqui maravilhoso que Deus nos proporcionou. A Te rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom e nos ouve sempre. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia que não tem fim. Agradeço já pelas pessoas que entraram, pelas pessoas que irão assistir e também pela Érica que está firme aí, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida dela, Senhor, a caminhada dela. Fica comigo, Senhor. Obrigado já pela viagem maravilhosa que concedesse a minha filha e o meu genro. Já chegaram em paz ali, chegaram realmente tranquilos. Muito obrigado pela semana que vai acontecer. Obrigado pela minha esposa, pelos meus netos, pelos meus filhos, por todos, Senhor. Fica conosco. Eu oro assim, agradecido por vencer mais uma leitura aqui desse dia de 1/7/7. Amém. Então, amém. Até amanhã. Nós estamos aqui firmes para essa leitura aqui. E nós estamos seguindo aí aquilo que Deus colocou no meu coração como um propósito. Um bom dia.